Fala galera, mais um Tete a Tete com a Pri começando, mais uma quarta que a gente tá em comunhão juntos. E olha, se você não der seu like, Deus tá vendo, é isso aí. Gente, roda a vinheta porque hoje tá demais, roda a vinheta aí. Hoje o convidado, gente, veio lá da sede, mas ele tem uma história assim, fora de sério, muito parecida com a minha em algumas coisas, mas outras assim, que eu não sabia, vou descobrir aqui com você, então fica ligado até o final. Porque tá demais e quero dar boas-vindas, Pastor Marlon Ferreira. Olá! Essa muito bom produção dia! é demais. Eu sempre quis falar isso. Bom muito dia. bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Olha, não importa sei. o horário que você está assistindo isso, que a presença de Deus possa estar inundando já a sua vida e que a nossa conversa, o nosso papo, nós estávamos aqui brincando antes, com a pastora Tete, eu falei, pastora Tete. Não pega esse apelido não, com a pastora Pri, que a nossa história, o que a gente passou, os processos possam ajudar você a nortear a tua vida, guiar a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a tua vida. Então, antes de mais nada, já compartilha isso. Se você não é inscrito no canal, faz favor, né? Misericórdia, isso é um pecado, Você está em pecado. Que isso? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e compartilha para o mínimo 10 pessoas para que possam acompanhar esse papo. Isso é maravilhoso. Adorei. Olha você aí. que tá no carro agora, né, galera? Na sua casa, no banho. Você é mão que está no trânsito. É você. Seja abençoado. Esse trânsito é do Senhor para você nesse momento. Glória a Deus. Mas brincadeiras à parte, estou muito feliz em estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito descontraído, mas eu tenho certeza que Deus está presente nisso e que tudo que a gente for falar é por Ele e para Ele. E que glorifique o nome dele, né? Amém. Então vamos começar pelo início. Quem é o pastor Marlon Ferreira? Vamos lá. Marlon Ferreira, né? Tenho 37 anos, apesar dessa carinha nova. Pronto. O meu marido, ele ama essa piada. Ele faz. Eu digo, amor, já perdeu a graça. Ele fala, com carinha de 18. Não, mas é que na verdade a gente sempre fala que é 37 anos, mas pegou muita estrada de chão. Pronto. É igual patrola de prefeitura. É boa de ano, mas já tá acabado, né? Mas brincadeiras à parte, eu sou Marlon Ferreira. Pastor é o que a gente faz, mas a essência, sou filho da Vanir e do Antônio, nascido em Pato Branco. Pato Branco e daí, né? Acredito. Interior do Paraná. E nascido num lar, num berço cristão. Então, meu pai, até hoje, presbítero da Assembleia de Deus, sempre me criou na escola dominical. Nos princípios bíblicos eu acordava e dormia na igreja, embaixo dos bancos. Então, minha vida toda, minha infância toda foi regada por sementes que às vezes a gente nem entendia, porque uma criança. Mas eu tenho certo, eu sempre falo isso, que a nossa, hoje, a percepção musical, ela já é gerada no ventre, porque minha mãe sempre estava na igreja, em música, enfim. Quer dizer que é músico? Isso tu sou não músico. citou. Não falei. Mas vamos chegar lá. E depois eu volto nesse ponto, mas minha história, meu nascimento foi algo que eu fui descobrir quando eu tinha 13 anos, o que aconteceu comigo, porque meu pai e minha mãe tinham um pacto de nunca me contar o que aconteceu. Caramba. Então, mas eu nasci num lar cristão, me envolvi com a música, e aí, o músico muito cedo, com 9 anos de idade, eu já comecei na Assembleia de Deus a tocar clarinete. Para quem não sabe clarinete, preste atenção, vai ser colocado na tela agora o que é um clarinete. Se o editor não colocar, ferrou. Editor, coloca o clarinete de novo. Às vezes ele me deixa no vácuo, tu acredita? Sério? Às vezes acontece isso aqui, aí me Vamos deixa no orar vácuo. pelo editor. Vamos orar pelo editor. Todo o Alzheimer. Mas é muitas vezes, tá tudo certo. Mas o clarinete vai ter. E aí, o clarinete, olha, falando nisso, já desbloqueei uma memória aqui engraçada. Que legal, sobre isso. é isso mesmo. E que acontece. Eu toquei, com 9 anos comecei a tocar clarinete na prefeitura de Pato Branco e na Assembleia de Deus. E aí, logo após isso, meu pai, se mudamos para Xanxerê, em Santa Catarina, interior. Ali. Nossa, do interior pro outro. Muito... isso. E aí, por isso que eu falo, aí com 9 anos eu cheguei na Assembleia de Deus em Xanxerê e não tinha um clarinete para mim tocar, porque o meu clarinete era emprestado da prefeitura. E eu lembro até hoje que a minha mãe fez uma carta
para a Porta da Esperança do Silvio Santos, pedindo um clarinete para que eu pudesse tocar na igreja. E conseguiu? Não conseguiu. Mas meu pai tinha um Fusca. Eu achei que ia ser a história. Caramba, eu nunca conheci alguém que foi, sabe? Eu fiquei lá esperando a Porta da Esperança abrir com o Silvio Santos, abriu. mas não aconteceu. Mas aí abriu. Mas meu pai tinha um Fusca, ele vendeu um Fusca e investiu num instrumento para que eu pudesse tocar na igreja. Então, uau, hein, que paizão. Uma coisa que eu sempre falo, e se os pais tiverem filhos na igreja, invistam na vida dos seus filhos, porque isso foi fundamental, o investimento do meu pai, tanto na parte da música, quanto nos princípios, para que hoje eu pudesse estar colhendo os frutos que ele plantou lá atrás. Então, até hoje, né, eu lembro muito bem disso, que meu pai vendeu um Fusca, ficou andando de a pé em lotação, né, para que eu pudesse estar louvando ao Senhor com o instrumento. Então, aos 9 anos eu comecei isso, e aí logo após isso já surgiu uma outra oportunidade de eu tocar saxofone numa banda, porque eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo isso é algo, né? É porque a gente já tô com uma idade já mais avançada do que uma geração aí, né? Mas na Assembleia de Deus no interior não existia... Tinha banda, né? Era só banda de instrumentos, de sopro. Não existia bateria. O meu marido, né, excelentíssimo, ele tocava o trombone de vara. Olha e aí, ele se orgulha muito disso. Eu acho que podemos chamar, então, o pastor Diego pra gente montar um Pronto. Um clarinete e um trombone hoje, vai ficar... Não vai. Meu Deus. Mas tu sabe, né, que aqui a gente tem o Compassion Club, que é jovens e adolescentes de 11 a 17 anos ali, eles têm inicialização musical. Olha só. Só que, sabe, tu me chamou a atenção no que você falou. Pai, invista no seu filho. Eu vejo que hoje os pais, muitas vezes, os alunos querem muito estar, mas os pais ficam meio apáticos. E aí eu fico pensando, caramba, tantos jovens se perdendo com as telas, tantos jovens se perdendo com tantas outras coisas que o mundo oferece, não o mundo que eu digo fora da igreja, né? Você que está assistindo que não é da igreja, eu não estou falando disso. Mas estou dizendo tantas coisas que oferece, mas peraí, eu estou investindo no meu filho num futuro para ele, numa coisa boa, num aprendizado, né? E às vezes eu vejo os pais meio apáticos nisso. A Bíblia fala que os pais, né, os filhos são como flecha no arco do pai. Ou seja, o pai, então se você é pai, agora corta aqui, ó. Se você é pai, é para você. O destino do teu filho está nas tuas mãos. É verdade. Então, aquilo que você, e principalmente nessa fase, né, vamos colocar de 8 a 16 anos, que é onde é fácil de construção. Então, eu vejo hoje, né, a gente vai chegar lá, mas hoje a minha profissão, os frutos que eu colho são resultados do investimento do meu pai. Porque a música me proporcionou muitas coisas, tanto positivas, né, como negativas que eu não soube lidar em alguma fase. Mas o meu pai e a minha mãe deram um destino. Literalmente a Bíblia fala que os filhos são como uma flecha no arco. Então o pai e a mãe têm o poder de direcionar. E hoje a gente vê que é muito mais fácil eu deixar um celular na mão do meu filho muito mais fácil, não me incomoda, né? do que eu treinar ou dar uma disciplina, fazer ele estudar um instrumento musical ou ter um curso de finanças para que eu possa direcionar ele, para que eu possa garantir um destino. E aí quando um pai e uma mãe não fazem isso, infelizmente, isso aqui eu não estou rogando uma praga ou profetizando algo ruim, lá na frente o filho vai começar a trazer alguns problemas, alguns distúrbios. Mas aí que eu ia entrar, porque você falou assim, é muito mais fácil dar o celular ali, é mais fácil a curto prazo, porque a longo prazo a gente atende muitos jovens, você foi pastor de jovens e ainda é, né, de qualquer jeito, enfim, e nós estamos totalmente linkados aos jovens, a gente vê muitos jovens já quase perdidos nessa questão, porque daí perdeu o relacionamento com a família, não sabe lidar com o pai, não tem comunicação com eles, porque ficou num mundo tão doido ali que se perdeu. E na verdade, eu acredito que o ser humano foi criado por Deus para ser amado. Então, o amor, um sinônimo do amor é atenção. Quando um filho não tem a atenção do pai, não recebe o amor do pai, ele vai buscar isso de alguma outra forma. Em outro lugar, exatamente. E aí, às vezes, a fonte que ele está buscando não é tão pura e sincera quanto o amor de um pai. E aí a gente vê jovens hoje, adolescentes hoje, enfrentando coisas que não existiam há tempo atrás, como síndrome do pânico, como depressão, ansiedade, porque não tem... Automutilação, meu Deus. Enfim, porque a gente não está buscando no lugar correto. Tá, mas o que a música tem a ver com isso, né? A gente entrou nesse... O essência, e eu não estou falando algo bíblico, tá? Se você for
Hoje no Google, pesquisar o que é música, a palavra música é a arte de expressar os seus sentimentos através dos sons. Muitas vezes, jovens têm uma demanda reprimida e quando começam a ter uma inicialização na música, eles começam a expressar aquilo que eles sentem, ou seja, numa letra, ou seja, numa melodia. E isso acaba sendo uma válvula de escape, uma válvula de alívio, e acaba focando o jovem num lugar onde ele deve estar. Né? No meu caso, foi na igreja, na presença de Deus, usando o talento e o dom, desenvolvendo o talento e o dom, porque é algo que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Eu acredito que o dom, ele é dado por Deus, mas o talento não substitui o dom, né? Então, o esforço não substitui o dom. Porque eu ganhei o dom, eu não preciso ter esforço. Não, você precisa trabalhar, você precisa se aprimorar, enfim. E a Bíblia fala, buscai com zelo os melhores dons. Então, se você acha que você não tem um dom para música, eu tenho por certo que se você se esforçar, se você se dedicar, vai chegar uma hora que Deus vai te dar todo esse dom, porque você está buscando com zelo. Então, com 9 anos eu comecei, e aí, com 10 anos já, um menino, eu recebi uma oportunidade de entrar para a primeira banda. Eu lembro até hoje. Olha como é que era o nome. Meio pentecostal o negócio. Era Grupo Manancial de Vida. Meu Deus, é demais. Manancial de Vida. É demais. E tocando saxofone. E aí me deram algumas músicas para tirar, porque na época a banda só existia partitura. Então eu tinha que tirar de ouvido, né? Sabia? Sim, eu que sempre estudei partitura, não me formei nisso. Então, com 10 anos eu comecei a tirar as coisas de ouvido. E aí eu já fui começando tocando em congresso. E aí, como a gente morava no interior de Santa Catarina, Xanxerê, começou a ter uma expressão muito rápida. E aí depois eu já fui inovando com gaita de boca, flauta doce. E alguns estúdios começaram a me chamar para gravar algumas coisas com os outros cantores, ramo sertanejo, cristão, enfim. E aí eu conheci esse universo de produção musical e estúdio com 11 anos. Caramba, muito novo. E com 13 anos eu já estava produzindo músicas dentro do estúdio, já estava trabalhando em estúdio. E aí eu comecei a desenvolver mais gosto ainda sobre isso e continuei estudando. E aí foi muito engraçado, porque do clarinete eu fui para o saxofone, do saxofone aí eu comecei a tocar outros instrumentos para gravar, mas eu fui estudar baixo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tu aprendeu sozinho ou tinha professores? Como é que era essa função aí? Na verdade, na igreja, na Assembleia de Deus de Xanxerê, tinha um maestro chamado Pedro, que ele era o mestre da banda, e nos sábados ele dava gratuitamente as aulas para quem queria aprender. A igreja tem essas possibilidades, então a igreja forma tem muita gente. Trabalho extraordinário. E aí eu comecei, eu já tocava em Pato Branco, né? Aprendi com o maestro Exaltino, na prefeitura em Pato Branco, e aí eu fui para lá e me aperfeiçoei em Xanxerê. E aí eu já comecei a me envolver, e com 13 anos eu já estava ensinando outros jovens, outros meninos lá que iam lá, porque eu era muito bom de leitura, né? A famosa bona, que era a partitura, e eu ajudava ele. Então, o baixo eu comecei a ser meio autodidata, assim, comecei a ouvir e foi indo. E aí passei por bateria, passei por violão, guitarra, mas eu fui me encontrar em piano. E aí eu me formei em piano, estudei 4 anos piano. E aí que me abriu várias oportunidades como produção musical. E aí eu já estava um pouquinho mais velho já, né? Com 16 anos. E aí eu comecei a produzir muita gente. E aí no estúdio que eu trabalhava também produzia músicas que não eram, né, cristãs. E aí o meu nome começou a circular. Mas uma coisa muito, muito legal que eu queria pontuar, que eu tô falando quem era o Marlon. Nossa, como a gente vai... tu viu? Mas eu falo assim, ó, que aqui é um ambiente profético. O Espírito Santo que conduz, não é a gente. Por isso que, assim, eu não mando perguntas antes, não mando... Porque, cara, tem que fluir, é o que ele quer que seja falado. E muito engraçado porque, obviamente, quando eu comecei a tocar com 10, a partir dos 11 anos, eu já viajava ministrando em outras igrejas, né? Ali no sudoeste do Paraná, né? No oeste catarinense, com esse grupo. Então, eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa dentro da igreja, né? Palavras proféticas. Eu vivi esse ambiente, né? Com pastores, com leitores. Hoje, por exemplo, nós falamos Marco Feliciano, mas a gente ministrava junto com o Marco Feliciano, porque não tinha uma evidência ainda na época. Então, eu vivi isso de forma natural. Só que
eu confesso que era como se eu visse a sarça queimar, mas a sarça não tinha me queimado. Uau. Então eu nasci num lar cristão, meu pai me instruiu, minha mãe me instruiu, escola dominical, eu aprendi música lá, eu ministrava congressos, mas aquilo não era a minha verdade ainda. Eu ainda não tinha provado e nascido identidade ainda, né? Da água e do Espírito. Eu fazia para Deus, mas era isso. Então eu falava que eu era um músico de banheiro. Eu tocava e eu ia pro banheiro. Quando acabava, quando eu vi que o pastor estava dizendo um amém, eu voltava. Uau. Então eu não era um participante, eu estava no meio, mas eu não era daquele meio, né? Eu não tinha ainda nascido de novo, essa era a verdade. E com 16 anos, eu lembro isso que eu comecei a buscar muito batismo com o Espírito Santo. Buscar batismo com o Espírito Santo. Não, agora eu quero. Mas eu sonhava que eu estava sendo batizado do Espírito Santo, mas eu ainda não falava. E eu fui entender o porquê disso bem mais tarde, né? Porque eu queria o falar em línguas, eu queria como o poder. Como se fosse só esse, eu queria manifestar dele, né? o manifestar, mas eu não queria ser a essência. Eu só queria fazer o que os outros faziam, replicar isso. E aí um dia eu estava numa crise com 16 anos, muito novo ainda. 16 para 17, porque começou o assédio pela música em produzir e tocar com outras bandas que não eram cristãs e me oferecendo dinheiro que eu nunca tinha visto na frente, e enfim, e eu estava nessa crise. E eu lembro-me que na Assembleia de Deus em Xerê, eu fui num apelo na frente e disse: Deus, se tu não falar comigo hoje, sabe, como se Deus tivesse uma obrigação, né? Não, mas acontece muito, sabia? Mas eu acredito que Deus ali, na pureza do meu coração, não foi de jogar Deus contra a parede, né? Sim. Mas falando: Deus, eu preciso de uma resposta. Se tu não falar comigo hoje... E aí, quem sabe você que está me ouvindo já se sentiu assim: poxa, às vezes eu estava caminhando com pessoas que Deus falava com ela, Deus falava com a outra, Deus menos comigo. Prazer, eu fui essa pessoa. E filha de pastor ainda. Tipo, não, meu e as Deus. Pessoas... Todo mundo sabia. Você vai ter dança profética, você vai não sei o quê, vai para as nações, não sei o quê. E eu era o patinho feio, tipo, nenhuma palavra sobre mim, nada. E aí até vinha com umas palavras assim, mas não faziam sentido. Hoje fazem sentido, mas, por exemplo, Deus está te dando um capacete e uma espada na tua mão. Aí a gente brincava: você é o quê? Um Power Ranger, né? Não tem nada a ver. Pô, eu sou músico, o cara errou, né? Enfim, mas eu orei e aí de repente chegou depois a gente ficou mais amigos, né? O pastor Valmir, lá de Canoas. Ele me chamou num canto, assim, no meio do apelo, me chamou num canto e ele dedicou, assim, investiu uns 15 minutos da vida dele. Oração, culto acontecendo, ele me chamou num canto e ele falou assim: você tá com dúvida do teu chamado. Gente, se eu chorar é normal, tá? Você tá com dúvida do teu chamado, de quem você é, mas deixa eu te contar uma história. Você é o terceiro filho. Tua mãe teve 2 abortos. Nossa. E eu comecei com aquele ar cético, assim, né? Você foi o único filho que nasceu. A sua mãe, quando estava grávida de 6 meses, ela rolou de uma escadaria e teve hemorragia. E eu falei... E eu quieto. Ele falou assim: a sua mãe foi pro pronto-socorro porque estava com hemorragia. Mas na frente da Assembleia de Deus, em Pato Branco, tinha uma senhora do coque e viu a tua mãe debaixo de chuva e disse: volta. Volta, porque o filho que tu carrega, você dedicou ao Senhor. Então volta, porque não vai acontecer nada contigo e nem com ele. E nem com ele. E quando... ele dizendo isso pra mim: quando essa mãe chegou em casa, a hemorragia tinha estancado. Quando você nasceu, tinha 3 voltas e meia do cordão umbilical no seu pescoço. Você nasceu sem respirar. Mas Deus tinha um chamado contigo desde o ventre da tua mãe. Então nunca mais duvide disso. Óbvio, na hora eu chorei, eu fiz tudo mais. Eu falei: será que isso tudo é verdade? Nunca soube, né? Assim? Meu pai e minha mãe nunca me falaram isso. E eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, preciso conversar contigo. Contei a história. Minha mãe começou a chorar e falou assim: teu pai te contou? A gente tinha um pacto de nunca contar isso pra você, pra não gerar peso na tua vida. Mas eu tentei engravidar uma vez e eu abortei naturalmente.
E na segunda vez que eu engravidei, eu falei, Deus, se tu me der um filho, eu vou consagrar ele a ti. Eu vou dedicar ele a ti. Ele vai ser teu. Nada do que eu quiser, eu vou espelhar nele, mas que o Senhor faça o que você quiser com a vida dele. E aí minha mãe confirmou toda a história. Que rolou, que foi, enfim, e eu fiquei, uau. E aquilo confirmou e selou algo dentro do meu coração. Só que, às vezes, o jovem, ele não pensa, né? O jovem ou o adolescente, ele vê isso, ele vibra, ele fala, meu Deus, Deus falou comigo. Eu passei uma semana agradecendo a Deus, orando como nunca, buscando como nunca. Lendo a palavra que nem lia antes. Uau, devorando. E com aquela certeza, eu nasci para isso, eu fui chamado para isso. Só que vai passando os dias, se você não tem prudência. Por isso que é tão importante o devocional. A constância. A constância, né? Você está sempre envolto na presença de Deus. Até uma dúvida da maioria dos jovens, pastora, como manter a constância? Eu vejo muito essa pergunta nas caixinhas, sabe? Como manter a constância? E porque o pessoal acha assim, li 4 capítulos hoje, amanhã eu tenho que ler 6, 10 e assim por diante. Cara, não. A constância quer dizer assim, hoje o copo tá cheio, amanhã vai estar por aqui, mas não deixar de fazer. Amanhã vai estar no meio, amanhã vai estar cheio de novo. E assim, mas manter uma constância. Tem uma musiquinha, aprendi na escola dominical, leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser vencer. Ou seja, o segredo é todo dia. Se a gente ler a Bíblia e fazer uma oração, a gente não se afastar. É muito legal, porque agora aqui a gente está com o microfone e você está do outro lado aí ouvindo nitidamente. Mas se a gente não tivesse esse microfone, quem sabe você não estaria me ouvindo. Não é que Deus está longe, é que às vezes a gente está se afastando um pouquinho. Olha só, a minha voz, ó. Estou me afastando um pouquinho, minha voz some. Então o segredo é a gente sempre estar perto. E eu não tive essa prudência. Eu fui me afastando e fui cedendo os convites. Sabe, não faz mal. Gente, eu sou cristão, mas eu não sou um ET, não sou um extraterrestre. Então não tem problema. Não tem problema de eu estar aqui na igreja hoje, mas amanhã eu ir lá ver a banda que eu produzi tocar um bailão. Aí eu tava no ambiente, e aí no ambiente eu começava a ceder. Cara, já que tu tá aqui, faz isso. Já que tu tá aqui, dá uma palhinha com a gente. Vem tocar aqui. Vem fazer isso. E essas pequenas armadilhas vão minando, né? Vão minando a gente. Não dá nada. Ninguém vai te julgar. As pessoas usam muito isso. E eu não tô dizendo que as pessoas são más. É o que elas acreditam, né? Mas você é escravo da igreja, né? Você diz não para tudo, né? E hoje eu entendo que prepara o corte aí, somente quem é livre consegue dizer não. Uau! Porque quem é escravo, ele tem que dizer sim para tudo. Pegou agora todo mundo pegou. Tô vendo. Olha só, não, mas fica agora você consegue. Não, por que você vai ler a Bíblia? Diga não para a Bíblia. Não, só quem é livre diz não. Eu vou dizer não para o meu Instagram e vou dizer sim para a Bíblia. Ou seja, só quem é livre tem o poder de dizer não. Um escravo, ele não podia dizer não para o senhor dele. Faça isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, somente quem é livre consegue dizer não. Não para droga, não para pecado, não para adultério, não para qualquer situação que possa te tirar do teu propósito, que é a presença de Deus. Uau. E eu não tive sabedoria. Então, quando eu vi, eu estava distante. E eu achei que o melhor para mim, que a igreja já não servia mais. Que o músico tinha ficado tão grande que as músicas que cantavam dentro da igreja já eram simples demais para o talento que eu tinha adquirido. E eu me afastei e decidi seguir minha carreira musical, produzir alguns artistas, começar a viajar. E isso foi com 17 para 18 anos. E foram os 3 anos mais terríveis da minha vida. Onde eu não tenho nada de bom para contar. Onde quando eu vi, eu já estava perdido no álcool. E quando eu falo perdido mesmo, assim. Eu falo que eu nunca compartilhei muito meu testemunho e por estar aqui realmente a direção de Deus, porque
Nem meu pai e minha mãe sabem a profundidade, né? Que eu fui. Assim. Mas eu comecei a beber muito, ir para muitas festas e lugar que eu produzia, e tocando. E aí esse meio, eles abraçam muito. Então, vem aqui, vai lá. Quando eu vi, eu já estava bebendo 1 litro de uísque por dia. Quando eu vi, isso já não era suficiente. E quando eu vi, eu já estava fumando. E quando eu vi, eu já estava usando cocaína. E quando eu vi, eu já não me reconhecia mais. E a igreja local, como uma cidade pequena, já não acreditava mais em mim. Tem muitas barreiras também, né? E eu não culpo a igreja local, porque eu decidi trilhar esse caminho. E era aquela coisa, poxa, não anda com o Marlon, porque o Marlon tá no caminho errado. E tá certo, porque eu tava mesmo. E capaz de influenciar muitas pessoas a fazer o que eu estava fazendo. Então eu me vi sem amigos, sem igreja, num embate muito grande dentro de casa, colocando a minha mãe numa situação muito difícil, porque meu pai me criou para estar na igreja e eu decidi sair da igreja, então várias e várias vezes. E aquele financiamento do seu dom foi para outro lado. Exatamente. Imagina, né? E aí, caramba. E aí eu lembro que por várias vezes, eu cheguei em casa de madrugada, alterado, né? Alcoolizado, e eu encontrava minha mãe na sala, de joelho dobrado, orando, dizendo: Deus, você não me deu Marlon para isso. Sabe, isso até hoje, acaba com o meu coração, assim. E eu passava, não falava nada com a minha mãe, para não chatear mais ela, ia deitar. E eu lembro uma vez que eu tava muito mal, assim. Meu pai e minha mãe tinham ido ao Pato Branco, morava em Xinxerê, visitar a minha avó. E eu tava muito mal, muito mal. E eu tinha bebido muito. E eu entrei como alcoólico. Os meus amigos, que se diziam meus amigos, me deixaram em casa, jogado, debaixo do chuveiro. E eu recebia o meu salário. E a primeira coisa que eu fazia, tinha uma distribuidora de bebida. Eu ia lá e comprava 30 uísques para dar pro mês inteiro. E eu deitei na cama e eu sabia que eu ia morrer. Na minha cabeça eu ia morrer. E eu falei: Deus, como eu já tinha orado várias vezes, né? Eu acho que é a oração de todo mundo que já chegou a palavra alcoolizada em casa: Deus, se tu me tirar dessa, eu nunca mais vou beber. Mas eu lembro que eu orei e falei: Deus, eu me tira dessa. E eu tenho vergonha de falar isso, mas como eu falei antes, que a minha história possa tocar a tua e te abençoar. E eu lembro que eu na cama não tive forças para levantar, e eu vomitei e eu desmaiei em cima do meu próprio vômito. Eu fui acordar umas 4 horas da tarde, e com aquela coisa tudo grudada, aquela coisa fedendo. E quando eu cheguei na frente do espelho, eu falei: eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Tava com quantos anos nessa época? 21 anos. Eu falei: a igreja local não acredita mais em mim, meus amigos não podem estar comigo, que eu fui criado na igreja. Meu pai não acredita mais em mim. A minha mãe está numa situação muito difícil. O melhor que eu posso fazer é tirar minha vida. E quando eu falei isso, olhando no espelho, eu vi pela primeira vez a voz do Espírito Santo. Uau. Ele falou assim: mas eu ainda acredito em você. E quando eu vi aquilo, eu esqueci de tudo. Eu esqueci do vômito que estava na minha cara, eu esqueci desses traumas. Aquilo foi como se realmente uma mão entrasse e me tirasse do abismo. E eu falei: tá, Deus, o que eu tenho que fazer? E aí veio não veio uma voz, mas veio um sentimento no meu coração dizendo: começa pelos teus uísques. Eu joguei 20 litros de uísque fora. E eu falei: meu Deus, o que tem aqui que tá errado? E eu comecei a limpar tudo. E meus pais não estavam em casa, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eu deixei todas as garrafas de uísque. Meus pais nem sabiam que eu tinha uísque em casa. É porque eu escondia dentro de uma caixa de um teclado. Assim. E eu deixei tudo isso para fora. E os meus pais chegaram, assustaram aquilo. E a partir daquele momento eu falei: Deus, se você acredita em mim, nem eu acreditava mais em mim. Eu vou viver a minha vida para te adorar, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí foi uma guerra gigante, porque a partir do momento que eu me posicionei, as oportunidades que pareciam inimagináveis começaram a vir. Eu lembro-me que, na época,
recebi um convite que balançou muito minha vida. E eu tava caminhando com isso, de uma dupla sertaneja muito famosa na época, que tava com as músicas estouradas, assim. E eles me chamaram para ir morar para São Paulo, cuidar do estúdio deles, ganhar o que sabe, eu não ganharia na vida. E eu fui conversar com meu pai, e meu pai disse assim: filho, eu não te criei para isso. Todo investimento, o Fusca, ele não falou do Fusca, mas eu lembrando você, foi para que você pudesse adorar o nome do Senhor, não a outro Deus. Se você quiser ir, a vida é tua, mas não faça isso. Eu já tinha um acerto com um empresário da dupla, enfim, eu liguei dizendo: eu não vou porque a minha vida foi criada, eu fui criado, eu nasci para louvar o nome do Senhor. E a partir daquele momento, realmente, eu tive um encontro. Ali, no espelho, quando o Espírito Santo falou, eu tive certeza. Então, quero dizer para você que está nos assistindo, se você está se posicionando, tenha certeza que quando você se posiciona, o inimigo vai oferecer coisas que nunca chegaram na frente. Mas se mantenha firme, porque é esse momento. Eu sempre falo que toda verdade, ela passa pela prova do tempo. Quando você se posiciona, quando Jesus é batizado, se abrem os céus e Deus fala: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer, instantaneamente Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E toda tentação se você é filho, faz isso. Ou seja, tentando derrubar a afirmação que Deus fez na vida de Jesus. Eu passei por isso, você vai passar por isso. Esse é o primeiro processo quando a gente é chamado. A gente vai ser tentado e provado para ver se aquilo que a gente fala, se a nossa verdade é uma convicção ou se é um fogo de palha. Então, se você se posicionou em Cristo, decidiu caminhar e viver algo novo na parte do Senhor, e parece que tudo está dando errado, parece que as situações estão mais difíceis ou as oportunidades que você não tinha, fica tranquilo, se posiciona, se mantenha firme, porque Deus tem para fazer na tua vida é muito maior do que qualquer pessoa possa te oferecer, qualquer convite, qualquer proposta. E quando você entende o teu propósito, você não caminha mais para o propósito. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, dos 21, eu retorno para a casa de Deus e eu começo a viver coisas inimagináveis da parte do Senhor. Eu lembro-me que aí, né, depois, se vocês quiserem colocar no corte lá, aí, dessa história surgiu uma música que eu fiz de mim, que eu gravei no meu primeiro CD lá em 2015. Tem quantos CDs? Na verdade, CD, né? Já acabou esse negócio, né? Mas eu lancei o primeiro projeto eu lancei em 2015 e lancei um em 2019. Agora a gente está lançando outros e no final do ano vem mais. Uau. Então, e foi uma coisa muito engraçada, porque eu produzia todo mundo, eu tinha estúdio, mas eu não cantava, né? Nunca cantei. Eu comecei a cantar por uma necessidade da igreja, porque não tinha ninguém para cantar. Então eu sabia tocar, eu era afinadinho, gravava as guias e eu comecei a fazer isso. Só que essa música que eu fiz de mim conta um pouco dessa história que eu acabei de falar, né? Que eu olhava para minha vida e falava: o que eu fiz de mim? Então não tem mais o que fazer, mas Deus, né, nos retirou lá das trevas, nos transportou para essa maravilhosa luz. E aí eu comecei a caminhar e aí experimentar tudo aquilo que eu tinha ouvido falar. Igual já fala, né? Exatamente. Então eu posso dizer que até os 17 anos eu ouvia Deus, eu conhecia Deus pelo que eu ouvia falar. Mas a partir dos 21 anos eu mergulhei tanto em Deus. Eu posso te falar que na época era David Keelan, né? Fogo e Glória, Curitiba. Eu lembro que não existia Spotify, né? O celular... Era Discman, não? Né? Já tinha Discman, né? Mas eu lembro que começou a vir os DVDs, assim. Então tu colocava o DVD, aquele colchãozinho na sala e ele ficava horas e horas. E aí eu comecei a buscar muito a Deus e comecei a fazer umas coisas assim que na minha imaturidade Deus foi me honrando e não, eu vou dormir na igreja 40 dias e passar orando até Deus não falar comigo, até Deus não me renovar. E as coisas foram acontecendo e dessas também experiências saíram muitas músicas. Tu foi mesmo? Fui, eu fiquei 40 dias dormindo na igreja. Caramba, gente. Tipo, eu peguei a chave com o pastor e eu falei: pastor,
eu vou dormir na igreja. Aí, eu vou dormir na igreja, 40 dias Deus me deu uma direção, e eu vou ficar 40 dias aí. Eu levava um violão, ficava adorando, lendo a Bíblia. Quando eu tinha sono, eu dormia. Chegava às 7 horas, eu rolava meu colchonete e ia para casa, ia trabalhar, enfim. Que legal. E aí eu falava, Deus, tu fala comigo, Deus, tu fala comigo, Deus, tu fala comigo. E aí no meio dessa tempestade de voltar a me posicionar em Deus e buscar, e dessas ofertas que vinham, e de sonhos e muitas coisas, surgiu, né, uma canção que deu o título de 2015 para o primeiro CD, que era Não Vou Desistir. Eu lembro-me, pastora Pri, que eu estava na igreja orando e falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala com tanta gente, por que tu não fala comigo? Pô, Deus, eu quero te ouvir, pô, Deus, eu tô aqui, qual que é a minha diferença? Eu lembro que era, qual que é a minha diferença para Moisés, para Abraão? Sou teu filho, quero ouvir. E aí, era 3 horas da manhã, eu já estava com sono, eu estava quase ali, flow. Sabe aquela oração, ô Jesus, você tá aí, eu tô abençoa aqui. Deus. Abençoa Deus, né? Ô Deus, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu lembro que eu ouvi, foi a primeira vez, assim, e até hoje, a única vez que eu ouvi a voz audível de Deus falando. E a única coisa que me falou foi Romanos 8,18. Eu levei um susto, peguei a Bíblia e está escrito lá, você pode abrir, conferir. Presentes tribulações não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. E quando eu li aquilo entrou no meu coração. Eu peguei o violão que estava do lado e comecei. Presentes tribulações não se compararão com a glória que há de ser revelada em mim. E o que dizer se Deus me diz assim? Aí, Romanos 8,31. Se estou contigo, quem será contra ti? E aí eu escrevi, eu não vou desistir. E aquilo foi... Eu sempre falo que, por isso que eu amo a música, né? Que Deus vai nos dando músicas, composições, palavras, conselhos, amizades, que vão norteando o nosso destino profético. Então, essa música, mais do que uma música que pessoas cantam, é uma música que norteou a minha decisão em Cristo, que me firmou meu posicionamento. E aí as coisas foram... Eu fui ungido pastor, fui pastoreando jovens, e aí essas palavras lá da infância, do capacete, da espada... Vai dando entendimento. Poxa, Deus estava querendo me levar para esse lado. Então, se você que está nos assistindo, muitas vezes fala assim, poxa, não está sendo claro o que Deus está falando comigo. Só caminha. Não desanima, não olha. Ele vai dando a direção na hora certa, né? Exatamente. É pontual, ele não vai te deixar perdido quando você coloca ele no centro. Eu achei interessante agora 2 coisinhas. O pastor Diego, ele tem uma composição chamada Feliz Demais, conhece? Conheço, mais ou menos. Assim, E aí, a Feliz Demais foi um dos momentos mais tristes da vida dele. Engraçado, né? Como Deus, ele vai dando palavras realmente proféticas, tipo... e ele foi liberando essa palavra. E outra coisa que eu lembrei agora de falar que faz parte da tua história eu vejo que hoje a Palhoça, ela tá muito imergida no evangelismo, né? Saindo pra fora. Inclusive, hoje no clube a gente saiu pra fora com eles, foi muito legal. Os adolescentes, eles abordaram 111 pessoas. Uau! Na rua com estratégias deles. Foi fora de sério. Choveu, pegaram chuva, mas estavam muito felizes e eufóricos contando a experiência. E a Palhoça tá com isso. Mas muitos jovens no início, eles tinham muita resistência de ir. Porém, tu pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu tive um período no mundo que, assim, não tinha dinheiro para beber, alguém vem te dar. Cara, não tem dinheiro para droga, tem alguém que vai lá e te banca. Não, depois a gente vê isso. E são generosos, vamos dizer assim, para te colocar nessa vibe horrível da vida. E às vezes eu vejo muitos jovens, tipo assim, travados para ir falar do evangelho que vai salvar e vai transformar a vida daquela pessoa. Sabe? E isso me dói muito porque às vezes tu passou por isso, claro, tudo tem propósito, né? Hoje você entende esse amor de Deus porque você passou por algumas coisas e hoje você pode alcançar pessoas, abraçar pessoas que talvez antes não eram com tanta propriedade, né? Não que Deus tinha isso pra você, né? Claro, foram decisões, mas tudo cooperou para o bem depois, né? E a mesma coisa na minha história. Eu vejo que hoje eu passei por coisas para que hoje eu pudesse estar falando com outras pessoas. Mas ao mesmo tempo eu vejo assim que hoje você jovem, você pessoa, você cristão, desperta para aquilo que Deus tem para você, porque o mundo ele não brinca. Tu falou tudo. Duas coisas complementando o que tu disse. Primeiro, eu aprendi que existe a pessoa, usando o português bem claro, eu ia falar ignorante, mas existe a pessoa burra, a inteligente e a sábia. A pessoa burra é aquela que não aprende nem com seus erros.
continua insistindo nos seus erros e não aprende. A pessoa inteligente, quem sabe seja o meu caso, né? Que errou, aprendeu com seus erros e converteu, ou seja, direcionou a sua vida para um outro lado, porque aquele lado não deu certo. Mas existe a pessoa sábia. E eu espero do fundo do meu coração que você seja uma pessoa sábia, que aprende com os erros dos outros. Então você não precisa passar pelo que eu passei. Exato. Você não precisa passar pelo que a pastora Pri passou para você aprender. Você pode ser uma pessoa sábia, aprender com os nossos erros. A gente está aqui, né, para dizer, vai por aqui porque a gente já fez isso e não deu certo. Não foi bom. Não foi bom. Não foi legal. Não vale a pena. Agora, uma coisa é fato. Isso me incomoda. Quando a gente fala de reino, né, da igreja. Quando a gente está fora do reino, vivendo as nossas próprias vontades, a gente dá tudo que a gente tem. É isso. A gente vai lá, a gente pula a noite inteira, a gente vira a noite, debaixo de chuva. Não tá nem se aí. tem dinheiro, se não tem dinheiro, a gente dá jeito. A gente faz Coloca isso. Coloca todo mundo no carro e vambora. Vambora, vamos que vai ser maneiro, vai ser louco. Isso. Quando a gente tá na igreja... Uma vigília... não, termina muito tarde, não vou. Eu trabalho amanhã. Isso não é pra mim. Ou seja, a gente não pode ser uma geração Nutella. Isso. A gente tem que ser o quê? A gente sabe que Deus nos chamou pra isso. E jovens, Deus chamou porque somos fortes. Então, se lá fora eu costumo brincar, você ia pras festas e dançava e pulava até ter uma pizza debaixo do braço, você chega dentro da igreja e não vai se mexer, você chega no reino, você vai no evangelismo e tem vergonha. Você não tinha vergonha para fazer tanta coisa ruim. Ei, fala Deus. Agora que você tá fazendo o que Deus chamou para fazer, tu vai ter vergonha. Então deixa isso de lado e cumpra o propósito que Deus tem para tua vida. Porque só assim a gente vai se encontrar completo. É verdade. E voltando ali para as tuas canções, né? Que tu falou que algumas te nortearam e foi momentos que Deus falou contigo. Eu vou te dar esse gancho. Vamos lá. Aí eu comecei a... E uma coisa foi fato, tá? Eu nunca tive pretensão de gravar nada, de lançar, porque eu fazia isso todos os dias. Eu trabalhava... Desde os 13 anos. Muito tempo. E óbvio que algumas coisas vão causando alguns traumas, né? Então, poxa, foi isso que me tirou da presença, eu não quero que isso me tire de novo, né? Então, mas a gente tem que entender, e eu precisei entender que não foi uma produção que me tirou, foi as minhas escolhas. Decisões. Então, às vezes, tu tem medo, tu tá passando por vários medos e não querer avançar. Poxa, mas eu já tentei fazer uma aula de piano, mas não deu certo. Então, não quis saber, isso não é pra mim. Reveja isso, porque quem sabe você só fez da maneira errada. Ótimo. Às vezes Deus já te entregou, você tentou fluir, mas não deu certo. Não desista, persista, mas analise o que você fez, quais decisões que você tomou que não fez você avançar. Isso mesmo. E aí eu comecei a ministrar na igreja e eu entendi desde muito cedo o meu papel, né? Poxa Deus, eu aqui na verdade com 23 para 24 anos, eu tive outra crise. Eu gosto de falar de crise. Ótimo. É ali que a gente é construído também. Eu tive uma crise porque, como eu me envolvi muito cedo com música, e aí eu não cantava, eu gravava só as vozes guias dos arranjos que eu fazia. E aí quando eu comecei a cantar, eu falei, não, peraí, se eu vou cantar para Deus, eu preciso estudar. Eu preciso ser bom, né? Entregar a excelência naquilo que eu faço. Ótimo. E eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a entrar no universo do canto que eu não dominava. E eu comecei a ter referências que eu não tinha. E que são cantores, assim, na minha opinião, absurdos. Fora da curva. E aí eu comecei a entrar em crise. Por quê? Porque comparação. Comparação. Oh, meu Deus. Como a comparação pega. Aí eu falei, eu lembro-me que eu estudei muito alguns cantores, mas dentro dele, o Mauro Henrique, quando eu tava no oficina. Poxa, mas daí você foi num nível muito alto. Que tá. Leonardo e eu falei, meu Deus, eu nunca vou cantar que nem esse cara. Meu Deus, eu me desanimei. Eu falei, eu desisto. Olha só. Eu nunca vou ser igual ao Leonardo Gonçalves. E Deus, ele tá sempre ali para nos nortear. E aí nisso eu recebo um vídeo no celular. E na época, gente, eu até falo isso. Se vocês forem olhar meu canal, tá? Vocês desconsiderem essa fase que eu tô falando. Que era uma fase emo. Eu parecia o Mauro Henrique mesmo. Tinha uma franja assim. E vocês vão ver que o que eu tô falando é verdade.
Então eu gravava canal, gravava cover no meu canal, fazia algumas coisas, porque eu queria de uma forma ser reconhecido pelas pessoas como alguém que canta tão bem quanto o Mauro. E isso foi muito frustrante, né? As pessoas até me elogiavam, enfim, mas eu sabia que eu nunca ia chegar no timbre, no drive, nos melismas, na colocação, na projeção do Mauro. E aí eu recebi um vídeo de um amigo meu lá de Chapecó, porque eu já estava morando em Chapecó nessa fase. Ele falou assim, mano, é legal os teus vídeos, mas não é você. E não tinha tua identidade. Eu vou te mostrar quem é você. E aí ele mostrou na igreja, eu cantando na igreja, e a igreja cantando mais alto que eu. E aí naquele momento o Espírito Santo falou comigo, falou assim, você nunca vai ser o Mauro mesmo. Porque eu não te chamei para ser o Mauro. Eu te chamei para você ser o Marlon. E sabe o que o Marlon vai ser? O Marlon vai ser a pessoa que vai fazer a igreja cantar mais alto do que ele. Aleluia. Então faça a igreja aumentar o volume da sua voz para que você possa diminuir a sua. Aleluia. E quando eu tive aquilo, eu tive um choque. E a minha crise de identidade caiu. Por quê? Porque eu entendi que eu fui chamado não para ser o Mauro Henrique. E eu não estou menosprezando o Mauro Henrique. Não, misericórdia. Amo o Mauro Henrique, tá? Uma grande referência. Mas eu fui chamado para cumprir aquilo que eu fui chamado. Então, se você foi chamado por Deus em qualquer área, é ótimo termos boas referências para construir uma trajetória. Amém. Mas entenda que o que Deus chamou é único. O meu propósito não anula o teu. Exatamente. E independente se é na mesma área, no mesmo ramo, cara, o meu propósito não anula o teu, acabou. Cada um tem o seu. E hoje esse princípio eu tento transmitir dentro, né, do que a gente caminha. Poxa, na nossa igreja tem pessoas que cantam black, tem pessoas que cantam diversas, né? E a gente não pode, porque uma coisa que... Ó, outro corte, prepara aí. O que Deus nos chamou é para unidade. Uau. E não para uniformidade. Ótimo. Eu sempre uso esse jeito, né? Você sabe que eu sou gordinho, eu gosto de comer. Então, olha só, a maionese, a salada de maionese, né? O que vai na tua maionese? Batata, o que mais? O Diego gosta de milho, daí coloca milho. Eu gosto de milho. O que tu gosta aí no meu editor? O que você gosta na batata? Azeitona. Pepino, né? Eu não gosto de azeitona, mas pepino. Cebolinha verde. Pronto. Cebolinha verde, né? Sim. Aí, então tudo isso forma o quê? Salada de maionese. Tá, mas peraí, mas tem azeitona, tem o milho, são totalmente diferentes. Mas Deus nos chama para ser a maionese e não um purê de batata, que amassa tudo e fica tudo igual. Porque no reino há a diversidade de pessoas, de chamados, de talentos, de habilidades. Imaginou se todo mundo fosse a pastora Tete. Pronto. Se todo mundo fosse a pastora Pri, quem seria o entrevistado? Pronto. Quem estaria na câmera? Quem seria o editor? Então, a gente tem que entender que Deus nos chama para ser corpo. E eu jamais poderia ser editor. Eu não entendo nada dessas coisas. Então, Deus é perfeito. Vocês falam esses nomes de câmera, de não sei o que, eu não entendo nada. Eu digo, glória a Deus pelo Gabriel. Exatamente. Isso. Né? Uma salva de palmas pro Gabriel. Boa. Cara, no dia do aniversário dele ele tava trabalhando, tu acredita? Ele é demais. Olha aí. Então, se você tá com crise de identidade, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não sei o que fazer, bem-vindo ao mundo real. É isso aí. É isso aí, Deus chamou você, porque você é o único, você é a única, você é um príncipe, é uma princesa do Senhor, e o que Deus vai fazer através de você, você é o único, é exclusivo. O que Deus está fazendo com o Gabriel é com o Gabriel. O que Deus está fazendo com a pastora Pri é com a pastora Pri. O que está escondido lá atrás e não quer aparecer, é verdade. Tá fazendo com a Duda é com a Duda. Mas ela vai aparecer no final, que a gente já combinou. Já combinei. Então fica tranquilo. Deus está no controle. E a coisa que com certeza pastora Pri, pastora Tete, tu ouve muito, eu também escuto muito, mas eu não tenho clareza do meu chamado. Imaginou se Abraão ficasse parado na terra que Deus ia mostrar para ele? Ele não seria o pai da fé. Não. Caminha. Se Deus está te chamando, se joga, vai, porque ele já está preparando tudo. Tem um ditado aí, coloca o pé, que Deus vai colocando o alho, o chão. Então fica tranquilo. A Duda sempre fala que eu pulo. Se Deus falou, eu me jogo. É verdade. E então... Mas é bom ter pessoas assim, né, que confiam. Essa fase da comparação foi uma fase que eu precisei vencer também. Por isso que eu falei no início, na chamada, hoje as pessoas, nem sei se pensam isso, mas olham para a pastora Pri em cima do altar, no programa, falam, meu Deus,
é tão legal, é tão fácil, mas não vê a construção do processo que te trouxe até aqui. É difícil. Às vezes as pessoas olham para um vídeo que a gente posta ministrando na igreja, ou um clipe e fala, meu Deus, tem uma vida perfeita, nunca errou. Gente, a Bíblia Sagrada está repleta de pessoas, de testemunhos de pessoas que erraram. Para quê? Para você errar? Não, para você aprender com o erro deles e não cometer o mesmo erro. Sábio. É isso aí. Então, eu passei por isso, e aí a igreja falou, a igreja que eu frequentava em Chapecó, em Monte Sinai, do pastor Lara, apóstolo Lara, falou, não, a gente vai gravar, tá na hora de você gravar, a gente entende que Deus está te chamando para isso, e foi uma luta muito grande. Ai, lembrei de algo, hein? Vai pegar muita gente. Pega, vai. Por quê? Deus falando. Por quê? Eu nunca quis ter um projeto chamado Marlon Ferreira. Eu sempre quis ter banda. Então era Banda Chiquiná, Banda Manancial, Banda Nova Aliança. Aí depois eu montei uma que daí já era uma fase mais emo-core. Se chamava Cronos 7. Porque Cronos é o nosso tempo, 7 é o tempo perfeito. Então quando se encontra o Kairos, o Cronos é o tempo perfeito de Deus. Olha a filosofia. E aí montei uma banda e a gente começou e fizemos marcha para Jesus e não dava certo. Até um dia, pastor, grande amigo meu, cara, ama a tua vida, pastor Gil, ele chegou para mim e falou assim, mano, você não entendeu até agora. Você está querendo dividir o chamado que Deus te deu. Sabe por que você está querendo dividir? Porque você não tem coragem de assumir a responsabilidade do teu chamado. Você quer terceirizar. Então é muito mais fácil falar assim, vamos fazer isso juntos, porque eu tenho medo de dar errado. E se der errado... Eu me mascaro ali, né? Eu falo assim, mas é que não deu certo, porque a Pri estava junto. E aí eu entendi um outro princípio. Meu Deus, o editor vai ter trabalho comigo. Prepara o corte. Eu entendi o quê? Que a culpa do barco estar afundando quando Jonas entrou não era de Jonas. Era do capitão do barco. Porque se você não sabe quem está colocando as pessoas que estão entrando no seu barco, ele tende a afundar. Ou seja, se você está colocando pessoas que não têm o mesmo propósito, se você está se aliançando com pessoas que Deus não tem o mesmo propósito dessa pessoa que você, o teu propósito não vai dar certo. A tua banda não vai funcionar, o teu projeto não vai caminhar, a tua empresa não vai prosperar. Por quê? Porque você está chamando pessoas que não deveriam estar no mesmo barco que você. E eu passei por isso. Eu quis montar banda, eu quis montar isso porque eu queria dividir uma responsabilidade que era tua, que era minha. Eu não queria assumir uma responsabilidade e dizer assim, sabe uma coisa? Deus me chamou para isso. Isso não é egoísmo e orgulho. Isso é responsabilidade. Dizer assim, se Deus me deu isso, eu vou fazer. E aí, nesse meados, eu falei, entendi. Levei uma lapada, levei um tapa de Deus através da vida do pastor Gil. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer isso. Eu reuni os membros da minha banda, da Crono 7, e falei assim, gente, recebi a palavra de Deus e a partir de hoje eu amo a vida de vocês. Nada vai mudar, a gente continua uma família, mas a partir de hoje não existe mais Crono 7. Existe Marlon Ferreira, porque é o chamado que Deus me fez. E quem quiser estar comigo vai ser bem-vindo. E quem não entender isso, tá tudo bem. E todo mundo falou, não, a gente está contigo. Uau. E aí eu comecei a tomar algumas decisões. E a gente começou a produzir o primeiro CD que eu te falei lá em 2015. E esse CD, assim, eu sempre falo, foi muito especial na minha vida, porque marcou muitas coisas. Divisor de águas. Assim, eu vi quantas pessoas me abraçaram. Edgar Cabral, guitarrista lá de Belo Horizonte, gravou André Valadão, Nívia, enfim, mano, vem pra minha casa, a gente tá junto. O próprio Asaf Borba, o pai da adoração no Brasil, me deu o privilégio de gravar lá no estúdio dele, em Porto Alegre, e a gente dividia estúdios, eu gravava uma, ele gravava outra do CD dele, ele orava por mim, eu orava por ele, então foi um momento muito especial. Que legal. Mas sem dúvida, é o momento que mais marcou. Eu falo que de todos assim, os músicos que eu caminhei, eu tinha um amigo, um irmão que Deus me deu, que é o Ismael, que era o baixista da Crono 7, e que ele falou, mano, se precisar fazer qualquer coisa pra gente levantar recurso pra gravar o teu projeto, conta comigo. Uau. Eu lembro que a gente fez uma rifa de um relógio,
A gente correu atrás, ele doou o relógio, enfim, pra gente levantar com recursos. E eu lembro que o repertório estava fechado. Assim. E ele me mandou uma mensagem, né, um vídeo no WhatsApp dizendo, cara, eu compus essa música e o que você acha? E ele com baixo, ele compôs uma parte, eu falei, cara, fantástica essa música. E a música dizia, a tua glória me atraiu, o teu amor me consumiu, tudo novo se fez, um novo tempo se faz. E eu falo que o Ismael, ele viveu mais o CD do que eu mesmo, sabe? Uau. Era como se o projeto fosse dele, assim. E eu falei, cara, música fantástica, eu vou tirar uma do repertório e nós vamos colocar ela. E a gente começou as produções, começamos a gravar. Ele foi comigo para Belo Horizonte. A gente foi de carro, de Chapecó a Belo Horizonte. Que loucura, mano. Loucura. Meu Deus do céu. Daqui a Chapecó eu já sofro, imagina até Belo Horizonte. 1.700 quilômetros dirigindo. Ficamos lá, produzimos o CD e tal. E quando a gente voltou, depois de 10 dias que a gente voltou, ele sofreu um acidente de carro e faleceu. Meu Deus. E ele nem viu o projeto ficar pronto. E isso me marcou muito, porque ele era o meu irmão, assim, que estava junto comigo em todas, assim. E aí eu que fui reconhecer ele no IML, foi uma situação bem marcante. E eu lembro que nessa época eu já era, né, pastor, já liderava os jovens, estava gravando o projeto, e eu lembro que a mulher dele me ligou e disse, pastor Marlon, Deus sempre te ouve. Ora por ele porque ele vai ressuscitar. E eu no IML orei e ele não ressuscitou. E aquilo para mim foi um baque, não porque ele iria ressuscitar, mas o quanto a nossa vida é passageira, né? O quanto a gente é impotente. E eu lembro que eu ali no IML, eu falei assim, bom Deus, agora sim que não tem sentido eu lançar esse CD, né? Porque ele que estava junto. Ele que estava junto, agora acabou tudo. E aí mais uma vez Deus falou, Romanos 8:18, eu não vou desistir. E eu lembrei das frases que ele me disse. Ele falou assim, Marlon, eu tô junto contigo porque o meu chamado não é passar na geração, é marcar uma geração. E essa música, a música Tua Glória Me Atraiu, ela tocou muito mais do que Eu Não Vou Desistir, quando a gente lançou. Até hoje, se você entrar no YouTube e digitar Tua Glória Me Atraiu, Marlon Ferreira, você vai ver pessoas cantando e dando testemunho que voltaram para Cristo através dessa canção. Uau. Então, realmente, assim, foi um legado dele. Glória então, e se você não tivesse lançado, se tivesse desistido. E uma coisa que eu sempre falo, né? E isso parece Gladiador, né? O filme Gladiador, mas as nossas ações aqui na Terra, ela ecoa pela eternidade. Amém. Então, por mais pequeno que você está fazendo para o Senhor, faça com excelência. Independente se está sendo visto ou não, né? Não. É porque é para Deus. Eu até li com a equipe essa semana, Colossenses 3, ali, que tudo que você fizer, não é para o patrão, não é para pastor, não é para ninguém, é para Deus. Faça para Deus. Como se fosse para Ele, independente do que seja. É limpar um lixo, é juntar uma latinha na rua, porque isso também glorifica o nome de Deus. Você está cuidando da natureza, e eu estou batendo muito na tecla sobre isso, sabe, ultimamente. Não vamos ter mais copos descartáveis no QG. Cada um traz seu copo. Reutilize. Cara, porque se eu não sou a primeira a pensar nisso, quem é que vai ser? Né? E o que tu falou é muito legal, porque a gente tende a fazer isso, tende a gente dar importância para as coisas que são grandes. E né? são vistas, são reconhecidas. Mas a Bíblia fala que os homens vão olhar para a gente quando a gente se amar e vão glorificar Deus. A Bíblia fala, brilhe a sua luz diante dos homens, para que as pessoas possam elogiar você pelo que tu está fazendo e através da sua vida glorificar Deus. Então, por exemplo, eu acho que pouquíssimas pessoas, só quem viveu isso, sabe isso que eu estou contando. Mas até hoje a vida dele, a história dele ainda toca pessoas, e agora nesse novo projeto que depois a gente vai falar, eu vou relançar essa música por orientação de Deus, porque Deus falou. Então, todo mundo que escuta fala que essa música tem algo especial. E realmente ele compôs A Tua Glória Me Atraiu, e depois de ele ter composto a música, 30 dias, nem isso depois, o Senhor recolheu ele. Então, que loucura. Eu vivi algo incrível, assim. Que loucura. Fortes emoções. Imagina. E aí a gente lançou o projeto. Nessa época eu era
pastor de jovens, uma igreja local, e a gente caminhava num projeto chamado Jump, Jovens e Unidade Multiplicando Poder. E eu lancei meu projeto numa conferência, e aqui veio uma outra fase, que é o que eu estava falando, eu vou pegar esse gancho, que eu também não tive sabedoria, porque é muito lindo, tá? A gente fazer as coisas, como tu falou, para glorificar Deus quando ninguém tá vendo. Mas se a gente não tiver sabedoria, vai chegar cedo ou mais tarde, aquilo que tu faz em secreto, Deus vai te levar para você fazer em público, né? Quando Deus começa a soprar algumas coisas, a gente tem que cuidar com o nosso coração para não se corromper. E eu confesso que quando eu lancei o projeto, algumas coisas que eu não tinha visibilidade começaram a tomar visibilidade, né? Ou seja, como se aquilo que estava escondido fosse revelado na luz. E isso foi muito bom em partes, mas trouxe uma parte negativa, porque às vezes você quer alimentar um sistema, você quer alimentar uma imagem, você quer vender uma imagem que não é de fato você. Porque é uma diferença enquanto ninguém está me vendo aqui e eu tô catando um lixo que está no chão, porque eu tenho a consciência que aquilo ali não deveria estar ali. Mas há uma diferença em que quando todo mundo está aqui e eu vou catar aquele lixo para que as pessoas olhem para mim e falam: uau, que legal. Então, o que eu estou fazendo é certo, mas a minha motivação está errada. Coração, né? O coração está longe. E eu vivi de 2015 até 2019. Eu fui exposto, né, por Deus, eu acredito, para que eu pudesse enxergar algumas coisas no meu coração que não vinham da parte dele. Então, a partir de 2016, eu comecei a viajar muito, né? Eu comecei... As agendas começaram a chegar, convites começaram a aparecer. E de verdade, né, as pessoas sabem disso, eu nunca tive ganância. Isso foi meu propósito. Eu nunca cobrei nem lugar que eu fui, porque eu entendi que Deus me deu empresas e eu quis empreender para me manter no reino, porque eu não tenho nada contra. Eu acredito que cada um tem o seu pensamento, mas eu acredito que faz diferenciação de um altar para um palco é o posicionamento que você está em cima, porque quando eu oferto é um altar, mas quando eu cobro e vendo uma arte é um palco. Então eu sempre tive isso muito arraigado no meu coração. Então eu sempre fiz o que eu fiz, semeando e entendendo que eu estava levantando o altar, até porque eu não merecia, pela minha história, estar no altar. Então, se Deus me retirou, me deu uma segunda chance, eu ia entregar tudo que eu tenho para Ele e por Ele. Mas, então, quanto a isso, meu coração sempre foi muito resolvido. Mas eu comecei a perceber que muitas vezes, conforme as agendas iam chegando, eu acabei entrando no automático. Eu acabei... Ativismo total, viajava de um lado para o outro, chegava em casa, trocava as malas e já ia viajar. E eu acabei negociando o que é inegociável. Eu não tive a sabedoria, né, eu acho que isso é uma construção, em entender que estar é melhor que fazer. E eu comecei a fazer muito para Deus. Fazer muito. Eu viajava, eu ministrava e eu comecei a abraçar muitas coisas. Em pouco tempo eu estava liderando o projeto Jump, que é do apóstolo Reino Terra Nova, de Manaus, aqui em Santa Catarina. Em pouco tempo eu já estava liderando o M12 Adoração em Santa Catarina. Em pouco tempo eu acabei assumindo o M12 no sul do Brasil, os jovens do sul do Brasil. Então eram muitas igrejas, eram muitos jovens. E aí, viajando para quase todo o Brasil, ministrando e agenda. Nossa, demanda gigante. Uma demanda gigante. Caramba. Minhas empresas, minha igreja local e tudo isso para cuidar. E eu cuidei de todo mundo, mas eu não cuidei de mim e muito menos de me manter no princípio. Qual o princípio? Leia a Bíblia e faça uma oração. Estar com Ele é melhor que fazer com Ele.
Só que nesse momento, o ativismo era tanto, pastora Pri, que eu achava que tudo que eu estava fazendo era porque ele tinha me pedido para fazer. Então eu estava sacrificando a minha vida em prol dele. Tipo, se as agendas estão vindo, é ele que está mandando, então eu vou obedecer, É ele que está fazendo. Então, vou fazer. E aí, eu caí nesse ativismo e eu lembro-me que eu estava em Campo Grande numa agenda e isso que era incrível, porque Deus estava fazendo muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma conferência aqui na nossa igreja, o VOE, e veio Pela que eu conheci vocês, eu acho. Eu tive meu primeiro contato. E aí foi o profeta Arnon que veio, né? O pastor Arnon, eu conheço ele há muito tempo. E ele, no bastidor, ele falou assim, mano, legal o que você está fazendo, mas, cara, eu te conheci em outra época, onde a gente ia ministrar conferências, onde pessoas eram curadas de câncer, enfim, sinais e maravilhas acontecendo nesse momento. E eu estava em Campo Grande e na igreja Mar do Brasil, do apóstolo Antônio. E eu fui pro hotel, Deus tinha feito muita coisa e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu entendia no sonho, tá? Que eu tinha chegado no céu e tinha um anjo, né? E aí um livro da vida, um livro lindo assim. E aí eu tinha que dar meu nome para ser aceito. Vamos ver se tá na lista. E eu tava na lista, né? E aí eu falei, Marlon Ferreira. Né? E o anjo começou a folhear aquele livro. E ele falou, não, teu nome não tá aqui. Meu Deus do céu, me deu aí até eu falei, um frio na espinha agora. Eu falei, não, para, como não tá? Eu sou o pastor Marlon, eu ministro o Brasil todo, eu lidero jovens, eu faço isso. Aí. Eu falo, não, confere de novo. Né? Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eu sou o semideus. Confere aí. Ele falou, não tá aí. Eu falei, é claro que não tá aí. Porque agora eu vou revelar uma coisa, tá? É porque eu me chamo Marlon Antônio Ferreira. Né? Então, quem sabe eu esqueci de falar isso. Ai, é o pastor Antônio, cara. Eu vou me cobrar. O Tonho e a Tete. Os dois com T, gostei, Antônio. E eu falei, confere aí. Ele falou, Marlon Antônio, não. Ele falou, não, mas espera aí que eu vou dar uma olhada. Ele falou, achei. Eu falei, viu? É claro, pode procurar. Aí ele falou, não, achei aqui, mas realmente você não vai entrar. Misericórdia. Aí aquilo me causou um temor no sonho. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, porque tem aqui, Deus tem contra ti o fato que você deixou o primeiro amor. E nisso, como se tirasse o meu chão e eu caísse no abismo. E eu acordei assustado, chorando na cama. E obviamente que para quem conhece um pouco da Bíblia, vai lembrar das cartas de Apocalipse, a igreja de Éfeso e tal. E eu fui ler isso e a Bíblia fala que o anjo, né, recebeu Deus escreve a carta endereçada ao anjo da igreja, dizendo que conhece as obras são boas. Sabe o quanto os princípios são bons, o quanto ele luta contra os falsos, enfim, um monte de elogio, mas tem ele no final, eu tenho o fato do que você deixou o primeiro amor. Nossa. E aí quando eu li isso, entrou com uma flecha no meu coração. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquilo que eu contei no início, quando eu realmente me converti, que eu deixava um colchãozinho no chão e eu não queria nada. Eu queria estar com ele. Eu só queria a presença dele. Sabe, não me importava se eu tinha agenda, se eu não tinha agenda. Não importava se eu estava numa igreja grande, se numa igreja pequena. Se tinha visibilidade. Não importava a música que eu ia gravar, o CD que eu ia gravar. O primeiro amor era só queria estar na presença. Ouvir, compartilhar, ser amigo de Deus. E aquilo começou a desmoronar o meu coração. E eu vi que nesse processo, eu achando que eu estava fazendo o certo, ou melhor, eu fazendo o certo, mas da maneira errada, eu comecei a me distanciar daquilo que eu mais amo, que é a presença de Deus. E vendendo uma imagem que não era, de fato, aquilo que eu... Porque eu conversei até hoje, a gente foi tomar um café com o pastor Tiago e eu falei, a gente sabe o que falar.
né? O automático, o dia a dia vai nos ensinando a chegar num altar e saber a palavra que a gente pode falar para a igreja entender, para causar uma reação. Mas, de fato, se isso não está conectado, o Espírito não surge efeito. Não gera cura, não gera. E às vezes até gerava algumas coisas, e eu falava, poxa Deus, mas Deus está fazendo, mas Deus estava fazendo por misericórdia ao povo que estava me ouvindo, pela fé da igreja, pela pureza da igreja, mas porque o meu coração já não batia na mesma frequência do que o coração de Deus. Nossa. Eu estava fazendo tudo em nome de Deus, mas eu não estava mais com Deus. Eu não estava mais na presença de Deus, imerso na presença de Deus. E eu tive esse sonho, foi muito difícil, muito forte, mas eu continuei fazendo as mesmas coisas, porque eu entendia, agora é só buscar a presença de Deus e tudo vai dar certo, e enfim. Mas às vezes a gente precisa destruir algumas estruturas para que Deus possa lançar algo novo. Quando a Bíblia fala que a gente constrói algo na areia e não na rocha, é porque qualquer vento, qualquer onda pode derrubar tudo. É verdade. E eu percebi que que nunca foi meu, na verdade, nem deveria ser o meu ministério, porque é tudo dele, para ele, mas aquilo que eu estava construindo era mais para me autoafirmar do que para engrandecer o nome dele. É como se a caneta quisesse ser melhor do que o autor do livro. Exato. E óbvio que as pessoas que viam isso não enxergavam isso no meu coração. Porque a gente sabe disfarçar. Mas a gente sabe dizer assim, não, é tudo para Deus. Mas lá no secreto, isso já estava corrompido. E eu lembro que em casa eu tive outro sonho, onde eu colocava a mão no meu coração. E saía, estava tudo leprosa a minha mão, cheia de lepra. E eu colocava a mão no meu coração e saía limpo. E eu acordei e falei, Senhor, fui para a Bíblia, Moisés, quando eu colocava a mão no coração, saía leproso, colocou a mão no coração, saía limpo. Falei, Espírito Santo, o que quer dizer com isso? Revelar para mim. E Deus falou, assim como está o teu coração, tá as obras que tu está fazendo para mim. Uau! E aí eu falei, Deus, mas o Senhor está me dando agenda. O Senhor está me abrindo portas. O Senhor está me chamando para isso. E aí Deus me fala comigo em outra palavra. Que vai chegar num dia que eu vou dizer, Senhor, Senhor, eu profetizei. Eu preguei. Eu cantei. Falei em teu nome. Eu falei em teu nome. Eu expulsei demônios. Eu curei. Eu fiz isso. Mas afaste de mim porque eu não te conheço. E a palavra conhecer, o termo original, está falando de intimidade. Ou seja, eu não tinha intimidade contigo. E aí Deus fala para mim que Deus nunca me chamou para fazer nada. Caramba! Deus me chamou para estar com Ele. E eu te confesso que foi a decisão mais difícil da minha vida. A renúncia, né? Eu renunciei todas as minhas agendas. Eu renunciei tudo que eu estava construindo. Nessa fase, Deus, para você entender o nível da renúncia, o Ananiel Eduardo, o produtor, me chamou para gravar um projeto no Dove, que era o sonho de todo mundo, inclusive o meu. Todos. Gravei um projeto de 3 músicas. E eu engavetei as 3 músicas. Lancei o Som do Céu em 2019 e ali Deus me pede tudo. E eu entreguei tudo. Amém. E não foi só música, não foi só as agendas. 2019 foi esse ano? 2019. Cara, a gente viveu um período de transição. 2019 foi o nosso deserto, que eu digo assim, que a gente teve renúncias também, teve realinhamento do céu sobre a nossa vida em 2019. Em 2019 eu renunciei tudo que eu tinha. Tudo que eu estava construindo de forma... foi o momento mais desafiador da minha vida. Eu renunciei tudo. E quando você renuncia tudo, as pessoas não entendem. Poxa, você estava indo tudo bem, e agora ele renunciou tudo? Começou a ouvir muita crítica, muito burburinho, enfim. Mas Deus sabe do meu coração. Falo isso, né? Não me orgulho de muitas coisas que eu fiz, da forma que eu fiz. Mas em 2019 eu tive uma certeza que não vale a pena você edificar algo que o Senhor não esteja. Mas vale a pena você ser humilhado, desprezado, que as pessoas não te entendam, mas que a presença de Deus esteja com você, do que você construa um palácio em que Deus não habite lá. E foi isso que aconteceu. Eu abri mão de tudo, literalmente coloquei uma dinamite em tudo, cancelei todas as minhas agendas. Enfim, renunciei tudo. E foi nessa fase que eu vim embora de Chapecó para Florianópolis.
E quando chego em Florianópolis, eu vou até a Mais de Cristo. E eu falo hoje, sabe? É incrível falar isso, porque o pastor Júnior, eu acho que se ele levantar a mão, Deus puxa, assim, porque é incrível, assim, incrível. Eu cheguei todo machucado, todo como se fosse um pouco espinho, não dava pra encostar porque eu já lançava ferpa pra todo lado. E na primeira vez que eu fui conversar com ele, eu cheguei pra ele e disse: bom, eu tô frequentando a tua casa, que é Mais de Cristo. Não sei se você sabe quem eu sou, mas eu quero te dizer o que eu não quero. Eu não quero ministrar nunca mais. Eu não quero subir no altar nunca mais. Aconteceu isso comigo. Eu fiz isso. E eu só quero dizer que eu estou vindo aqui para congregar, mas eu não quero oportunidade. Eu não busco oportunidade, não busco voltar. Meu tempo já passou. O que Deus tinha para fazer já fez. Eu já errei muito, já fiz isso. O pastor Júnior, com lágrimas nos olhos, ele fez duas coisas por mim. A primeira, ele falou: Marlon, a primeira coisa que eu quero te perguntar é se em todo esse processo da tua vida que você passou, que eu dei uma encurtada, né, por causa do nosso tempo, Sim. mas aqui eu passei muita dificuldade, aqui me lancei com pessoas erradas, se não fosse a Duda, né, cara, passei fome, passei dificuldades absurdas aqui, pessoas agiram muito má fé comigo, então foi uma situação bem difícil que eu passei. Um vale mesmo. É um vale, e esse deserto de 2019 até 2022, no início ali, nos primeiros 6 meses, aí depois que eu conversei com o pastor Júnior disse assim: nesse todo esse processo, Deus te decepcionou? Uau, te pegou na espinha. Aí eu parei, pensei e falei: não. Desde quando eu estava fora da igreja, longe, fazendo coisa errada, cara, Deus sempre esteve comigo. Eu lembro que em algumas situações eu chegava embalada e falava: eu quero beber. As pessoas olhavam: não vou te vender porque eu sei quem você é. Uau. Então eu via a mão de Deus em todos os momentos. Cara, é muito parecido com o teu testemunho com o meu. Todos os momentos. Pessoas assim que eram improváveis de me ajudar. Pessoas aqui em Florianópolis assim que são improváveis. Cara, estendiam a mão, me ajudavam. Então eu vi Deus em tudo. E quando o pastor Júnior perguntou aquilo, eu falei: não. Ele falou assim: então por quê? Se Deus nunca te decepcionou, por que você está questionando ele? Uau. E eu pude entender que tudo que aconteceu comigo foi porque ou eu errei, e errei muito, ou pessoas erraram comigo. Mas Deus nunca me decepcionou. Então quem sabe você está ouvindo isso e você está parado, estagnado, você não consegue retomar a sua vida cristã, caminhar. Você já viveu tanta coisa parecida comigo. Eu quero te fazer a mesma pergunta que o meu pastor fez para mim. Cara, Deus já te decepcionou alguma vez? Deus já te abandonou? Se você se frustrou por causa de pessoas, tá na hora de deixar as pessoas de lado e voltar a caminhar. Amém. E ele falou isso e ele disse outra coisa que mudou minha vida. Ele falou: Marlon, quando você dirige, o que é maior? O para-brisa ou o retrovisor? Eu falei: o para-brisa. Ele falou assim: porque Deus te chama para olhar para frente. O retrovisor é só você olhar para trás, para nortear aquilo que você já errou no passado e não fazer mais. Mas Deus te chama para olhar para frente. Esquece o que já passou. Aleluia. Mas eu te entendo. Eu não vou te chamar para nada. Em outras palavras, eu disse isso. Mas eu vou fazer um pedido. Não fica longe. Fica perto. Amém. E deixa que o Espírito Santo vai precisar fazer, vai te curar, vai fazer o que precisar fazer. E esse foi um processo de 3 anos, né? 2019 até 2022, onde a gente ia para a igreja, onde era ministração atrás de ministração. Sendo curado, né? E onde, de verdade, eu fui devolvido para o meu secreto, onde chegava em casa, não tinha uma plateia, não tinha um púlpito, não tinha um altar. Não era uma agenda. Não era uma agenda, não tinham pessoas. Mas tinha eu, meu violão, às vezes a Duda,
às vezes nossa cachorrinha, mas às vezes era eu e Deus, meu violão. E ali eu comecei a ter o prazer de adorar a Deus por aquilo que Ele é, sem me importar com nada. Aleluia. Ele foi um processo de muito difícil, de muita cura, de reciclar muitos conceitos. E quando eu fui ver, eu já estava envolvido de novo, já estava ministrando de novo. Eu não me sentia merecedor, esse é o fato. Acho que nunca seremos. Né? E esse é o grande questão, né? Essa é a grande questão, mas sabe assim, poxa, eu não mereço cantar para Deus. Eu lembro uma vez que eu entrei desesperado. Cara, por isso que eu falo, obrigado, Deus, pelo vida do pastor Júnior. Eu entrei desesperado no gabinete do pastor Júnior, falou, chorando, falou assim, pastor, eu não mereço cantar para Deus. Eu sei que eu não mereço. Ele levou um susto e falou assim, mano, como assim? Eu falei, não, eu sei disso. Mas se Deus está me dando essa oportunidade de louvar o nome dele, de ministrar, eu não quero dar pouca coisa, eu quero entregar tudo, mas da forma correta, como eu nunca fiz antes. E aí, Deus começou a fazer muitas coisas na minha vida, na minha casa, restaurando minha família, restaurando princípios que eu tinha se perdido no meu coração. E hoje, graças a Deus, né, de novo, a gente está ministrando, né, servindo a Mais de Cristo. Hoje Mais de Cristo Worship, né? Mais de Cristo Worship também. A gente está compartilhando, ajudando pessoas que estão iniciando a não passar o que a gente passou e projetando da maneira correta as pessoas, alinhando o coração. Então, para você que não conhece, Mais de Cristo Music, que agora mudou o nome, né? Meu Deus, sorry. Uma gravadora da nossa igreja, onde procura lá no YouTube, se inscreve lá, toda semana tá saindo conteúdo. Coloca aí, Gabi, aí, ó. Mais de Cristo Music, tá vendo? E o mais feliz de verdade, hoje a liberdade que eu tenho, não de fazer, né? Eu faço porque eu sou. Então, hoje, eu não me preocupo mais. Até a minha esposa, Duda, fala, pô, vamos abrir agenda, né? Ela já falou algumas vezes, enfim. Eu falo, eu não quero mais passar por portas que eu tô abrindo, sabe? De verdade, assim. Eu quero passar pelas portas que ele abre. Porque as portas que eu forço, quem sabe não são o tempo nem a hora de passar. E isso pode dar um estrago. Dar um estrago e me tirar de novo de um princípio que hoje, de verdade, gente, eu falo para vocês. Lá na vigília do Compaixão, depois até conto o testemunho, mas hoje a Duda sabe disso. Eu não sou um cara que ligo para altar. Hoje, né, devido à gravadora, lá na sede da Mais de Cristo, o pastor Júnior nos deu a liberdade na quarta-feira para que a gente possa montar as escalas, possa fazer do jeito que o projeto precisa caminhar. Sim. Eu evito o máximo de ministrar nas quartas, porque não porque eu não amo, eu amo ministrar, gente, é a nossa vida, mas eu entendo que Deus me chama também para treinar e colocar uma galera para correr, né? Mas hoje o que eu não negocio é estar no meu quarto, às vezes na sala, de madrugada, sozinho. Às vezes, depois tu vai trabalhar, tu tá todo momento conectado com quem realmente nunca me abandonou, nunca me decepcionou. Então, se você está ouvindo até agora, todo esse tempo aí, que falaram que era só 30 minutos, 40 minutos, nem sei quanto tempo já foi, mas se você está ouvindo até agora, eu quero te dizer que alguém já que velho, idoso, aqui do lado, mas não tem nada mais precioso, mais puro, mais lindo do que a presença de Deus. Quase aquela música, não estou voltando à essência da adoração. Exatamente. E a essência és tu. És tu. Então, nada adianta. Tudo que você possa fazer, se não for com Ele ou por Ele, para Ele, não vale a pena, é muito vazio. E a coisa mais linda, a cura maior que eu tive na minha vida, resumindo toda a minha história, é entender que eu não preciso fazer nada para ser seco. Amém.
Amém. Sabe, eu não preciso ser um cantor, eu não preciso ser um produtor, eu não preciso fazer nada. Ele me ama porque eu sou filho. Aleluia. Muitas pessoas acham que Deus pode... Eu já passei por isso. Que Deus vai me amar mais porque eu faço mais. Deus vai te amar da mesma forma, de uma forma incondicional. Se você está vivendo uma fase como um filho pródigo, lá longe, ou se você está como um filho dentro de casa, Deus te ama por quem você é. E essa foi a maior cura da minha vida. Eu entendi que se eu ministrar, Deus me ama. Se eu não ministrar, Deus me ama. Se eu lançar uma música amanhã, Ele me ama. Mas também não Mas se eu não lançar, tudo bem. Ele me ama da mesma forma. Aleluia. E isso, quem sabe você não entenda ainda, mas você vai entender a dimensão de como pode Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus dono do ouro e da prata, se importar com alguém tão pequeno e tão miserável quanto eu. Então, isso quando eu penso, não tem como não chorar, não tem como não se emocionar, porque eu falo isso, que eu mesmo já desisti de mim. Eu mesmo já achei que não ia dar certo, eu mesmo já achei que não tinha mais jeito. Mas ele nunca, nem de mim, nem de você. Então, você não precisa fazer para ser aceito. Você já é filho. Amém. Você já é amado. E nunca vai deixar de ser. E nunca vai deixar de ser. Agora, porque eu sou filho. Agora, porque eu sou amado. Porque eu tenho minha identidade resolvida em Deus. Porque eu não preciso estar cantando para 10 mil, 20 mil, 30 mil. Porque eu não preciso ter 1 milhão de inscritos no meu canal. Ou porque eu não preciso que esse vídeo bata 1000 visualizações para dizer que eu sou bom. Porque eu estou resolvido com isso. Eu faço em resposta àquele que me amou. Amém. Não por uma dívida, não, mas em resposta ao amor. Então, isso mudou minha vida. Aleluia. Isso mudou o jeito que eu vejo as coisas hoje, o jeito que eu faço as coisas. E obviamente que eu falo que a gente é um projeto ainda em construção. Deus ainda tem ministrado muitas coisas. Tem que deixar lapidar, nós somos apenas o vaso, né? Ele é o oleiro. Todos os dias. Todos os dias. E uma coisa que eu compartilhei com pouquíssimas pessoas também, mas o Espírito Santo tá nos guiando aqui. Quando eu voltei a ministrar, eu já estava ministrando e no Voe, na conferência Voe, eu tive uma experiência que também mudou minha vida. Porque muitas vezes a gente erra muito, né? Eu errei muito. Eu fiz coisas, como eu já falei, que eu não me orgulho. E a gente sabe que Deus perdoa. Mas há uma diferença em saber que Deus perdoa, entender o perdão de Deus, mas ser liberto da culpa. Uau! Eu acredito que a grande sacada do inimigo é nos prender nas raízes lá escondidinho no nosso coração. E muitas vezes, o que eu acabei de falar, eu não mereço cantar para Deus. É porque lá dentro eu ainda tinha culpa daquilo que eu tinha feito e eu não tinha sido curado completamente. Poxa, como é que eu vou chegar numa igreja, ministrar, e as pessoas sabem o que eu fiz? Poxa, isso vai ser conflitante, e enfim, eu sofria por isso. E no Voe, o profeta Gilberto Luiz... foi usado para te dar uma direção. Foi extremamente usado, e ele estava num momento sobrenatural. Ele tinha sido realmente arrebatado em sentidos, e aí ele falou: Marlon, eu tô vendo as mãos de Deus, e a sua vida está na mão de Deus, e Deus está te desinformando. Eu vejo 3 anos, um ciclo de 3 anos, que foi esses 3 anos de 2019 até agora. Uau. Deus está tirando você da forma, e é um novo Marlon, só que Deus manda te dizer algo. E aí eu falei: ué, fala aí, Deus, fala, Jeová. Fala que eu te ouço. E aí eu tive assim: Deus, mas por que isso? Eu não entendo o porquê, mas Deus está mandando dizer: perdoados são os teus pecados. Uau. Que desabou, né? E quando ele falou isso, foi literalmente como se Deus tivesse
Tirando aquela mochilinha tua. Pegou e tirou tudo que tinha. Então, que eu possa ser hoje um canal e um instrumento de Deus para te dizer a mesma coisa. Amém. Cara, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Não há medo, não há condenação. Não há nada que possa te afastar da presença dele. E do amor dele. E do amor dele. E por isso que eu sou livre, que é a música que a gente canta, é resultado disso. Amém. Porque se de fato o Filho vos libertar, vocês serão livres. Aleluia. E a gente é livre para viver na presença dele, por ele, para ele, o amor que ele derramou sobre as nossas vidas. E isso é... Por isso que eu falo, gente. A gente está aqui, sei lá, quanto tempo falando só do que a gente viveu na igreja. Mas o que fora da igreja, eu não tenho nada de bom para contar para você. Tudo que aconteceu fora da igreja, não tenho nada de bom. Porque a gente só pode ser completo do lado daquele que nos chamou, que nos formou, que nos criou, do Deus Todo-Poderoso, que eu sou apaixonado. Aleluia. Apaixonado. Então eu vou chamar a melhor parte. Isso é só fazer um oizinho, né? Vem cá, amor. Ela tá aqui, gente, assim, a Duda, ela é uma bênção e eu creio, tô profetizando aqui pra você que Olha um dia aí, eu terei um tete-a-tete com ela, tá? Eu vou orar pra que um dia isso aconteça. Gente, ela é aquela parceira dele que arruma ele e tá presente. Quando ele erra a letra, ela, olha pra mim! Exatamente. Só quem tá nos bastidores que vê isso. E ela é uma mulher de Deus. Eu tenho muito orgulho do casal que vocês são, da família que vocês são. Que o Senhor possa elevar os projetos, os caminhos. E que haja o fluir do Senhor. Que as portas se abram pelo poder do Senhor. Eu te falo que eu sou extremamente grato a Deus pela vida da Duda. Porque ela é outra pessoa que acreditou em mim quando nem eu mais acreditava. Não, você vai voltar a ministrar. Amém. Não, você é pastor. Amém. Não, você é isso, você é aquilo, enfim. Então, eu sei que Deus é perfeito, né? É verdade. E eu sempre falo isso, que eu orei, né? Ela não, né? Eu ia usar essa piada, que raiva. Eu tava aqui preparada. Mas, acima de tudo, eu sou grata a Deus e eu te amo muito. Deus lindo, meu Deus, como eu amo esse casal. Gente, eu quero agradecer vocês, família, por ter aceitado esse convite. Imagina. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, não para que a honra seja nossa, porque a gente não tem nada, mas que a honra seja do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os teus caminhos, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Obrigada. E antes de dizer um tchau aqui, eu quero falar para você que está ainda nos vendo aqui, deixe seu comentário aqui. É importante saber o teu feedback, porque né? A gente orou antes de começar dizendo, porque as nossas feridas, né, quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, Tomé fala assim, não, se é você, me mostra as feridas. Me mostra onde foi os cravos das suas mãos. E Jesus mostra e falou assim, pode tocar, não dói mais. Uau. Pode tocar. E quando Tomé toca nas feridas de Jesus, Tomé é curado da incredulidade. Amém. Não é muito fácil e muito confortável para ninguém ficar falando do passado. Mas hoje eu estou aqui porque essas feridas não doem mais. Aleluia. Porque todo o peso da culpa, do medo, né, do pecado foi embora. Virou cicatriz. Exatamente. E eu convido você a tocar nas minhas feridas. Amém. Para que você também possa ser curado. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. É por isso que a gente está aqui investindo o tempo da pastora Pri, investindo o meu tempo. O seu tempo. O seu tempo. Não é para que a gente seja conhecido, não, mas é que a gente possa não ter um resultado, mas ter fruto. Em nome de Jesus. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa comentário, envia isso. Pega os cortes, faça isso em nome de Jesus. Não para que o meu nome seja engrandecido. Porque... para que outras vidas sejam alcançadas. Exatamente. Né? E do meu fundo do meu coração, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que a minha história possa tocar a sua. E que ainda, se você não me segue, segue lá, manda um direct, manda um alô, eu vou estar respondendo. E que juntos a gente possa fazer a diferença e edificar o reino de Deus na nossa cidade, na sua cidade, na sua igreja, no seu estado, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por você que ouviu até aqui. Gente, fica aí com as fotos da trajetória do pastor Marlon e até a próxima semana no Tete a Tete. Aguardo você. Deus abençoe.
enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Teu é o poder, pra sempre reinarás. Santo tu és, e enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Teu é o poder, pra sempre reinarás. Santo tu és, e enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Teu é o poder, pra sempre reinarás. Santo tu és, e enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Venha o teu reino, faça a tua vontade sobre toda a terra, o som do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade sobre toda a terra, o som do céu. Teu poder, pra sempre reinarás. Santo tu és, e enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Teu é o poder, pra sempre reinarás. Santo tu és, e enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Teu é o poder, pra sempre reinarás. Santo tu és, e enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Teu é o poder, pra sempre reinarás. Santo tu és, e enche a terra com tua glória, enche a terra com tua glória. Venha o teu reino, faça a tua vontade sobre toda a terra, o som do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade sobre toda a terra, o som do céu.